O Analise Cripto, que está fazendo uns cortes aqui do canal, também está aqui com a gente, é o Senador Major. Maravilhoso. Ô Dani, e o token da Polygon? No final das contas, o token Matic, ele captura valor, ele não captura valor? A gente sabe que tem um anúncio aí programado, se não estou enganado, para o dia 10 de julho, sobre mudanças no tokenomics da Matic, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Para que o token serve? Enfim, para a gente tentar entender se o token captura valor ou não. Boa. O token serve como o Ether serve para Ethereum, né? Ele é o token da rede. Então, você vai utilizar ele para pagar taxa, você vai utilizar para stake, enfim. Ele é o token de utilidade da própria rede. E aí, sobre valor, né? Eu acho que quando a gente fala de rede ou de qualquer infraestrutura, a gente está falando de um token que ou ele vai ficar linear, se o ecossistema não crescer, ou se o ecossistema crescer, ele vai agregar valor. Mas eu não enxergo hoje, Daniela, obviamente que eu rodo Matic, mas eu não vejo ele assim, tipo, amanhã Matic vai valorizar X 20 mil% e eu vou ficar milionária. Não, eu sei que uma hora o ecossistema vai crescer e como consequência disso, Matic vai agregar mais valor, mas ele não é aquele token de especulação e só de especulação que a gente fica aí rodando, esperando ir para Bahamas no dia seguinte. Então eu tenho muito mais, porque eu vou utilizar, porque eu sou uma heavy user de Polygon, e eu sei que eu vou acabar utilizando ele, eu preciso ter Matic para utilizar a rede, do que esperando que ele vá valorizar. Essa é a minha opinião sobre o token, tá? E aí, por que eu tenho uma quantidade interessante de Matic? Tanto para uso, quanto porque eu quero ter ativos dentro dessa rede. Então, eu quero ter NFTs lá dentro, eu quero votar em DAOs, eu quero participar de um monte de coisa lá dentro. Então, eu preciso ter uma quantidade legal de Matic. E rodo um pouquinho ali para não falar que eu não tô... Pô, a gente também é humano, né? A gente tem uma partezinha de especulação ali. Especulativa, claro. E nada de errado nisso, né? Só para o pessoal entender aí, ó. Hoje o token está precificado em 66 centavos, ele já teve all-time high em 2,92, então ele está 77% abaixo de máxima histórica, e ele tem uma capitalização total de 6 bilhões de dólares, né? Fully diluted market cap de praticamente a mesma coisa, porque praticamente todos os tokens já foram emitidos, a gente tem um total aí de 10 bilhões de tokens, é o fornecimento máximo, tem 9,2 bilhões emitidos, então capitalização, preço vezes circulante, 6,1 bilhão. Fully diluted market cap, preço vezes fornecimento máximo, 6,6 bilhões, né? A gente já teve uma capitalização de mercado máxima de aproximadamente 19 bilhões, né? A gente já teve uma capitalização de 19 bilhões aproximadamente. Então, se a gente pensar no mercado 3 vezes maior, num próximo ciclo de alta, o token Matic ocupando a mesma posição, a gente teria aí 20, 40, 60 bilhões, né? 60 bilhões dividido por 1.000, milhão, bilhão, dividido, vamos por aí o total, porque já está quase tudo emitido, a gente poderia ter um token aí precificado em 6 dólares. 6 dólares significaria o token fazer 10 vezes, né, o valor de hoje, 66 centavos para 6 dólares, aproximadamente 10 vezes de valorização. Agora, se você considerar, por exemplo, que a Polygon, que o token Matic pode ter uma relevância maior do que teve no último ciclo, então ao invés de ser uma top 10, ser uma top 5, uma top 3, aí a gente poderia pensar aí nesse token com uma capitalização razoavelmente maior e aí o token valendo um pouquinho mais. Isso significa que vai acontecer? Absolutamente não. Então, só para deixar muito claro, isso aqui não é tentativa de prever futuro, não sei o que vai acontecer, não sei o que vem pela frente, mas são aqui possibilidades sendo colocadas na mesa. Os caras já têm quase todos os tokens emitidos, isso é um ponto positivo para o investidor, porque dificilmente tu vai ter uma valorização, dificilmente a capitalização vai crescer sem que o ativo se valorize, porque você já tem quase todos os ativos emitidos. Então, quando você tem uma pouca quantidade do total de ativos emitidos, você pode ter um crescimento da capitalização sem que o token se aprecie,
simplesmente com a emissão de mais tokens. Aqui não é esse o caso. Então, quase 93% dos tokens já foram emitidos, então tem mais aí 7% para ser emitido. Então, para a capitalização de mercado da Polygon crescer, o token precisa se apreciar, né? A boa parte dos outros tokens tem um cenário diferente. O preço, a capitalização pode crescer sem que o token se aprecie. Agora, o grande ponto é, qual que é a utilidade do token, né? Qual que é a utilidade do token Matic? Como a Dani falou, basicamente para você... Olha eu usando basicamente pela milésima vez, né? Vamos lá, vamos tentar fugir desse vício de linguagem, mas o token serve para você pagar as fees, para você interagir com as aplicações que foram construídas nessa rede. Qual que é o lance? É muito barato utilizar a Polygon. Então, como é muito barato utilizar a Polygon, o que é um benefício para o usuário, ou seja, você utiliza e gasta pouco, né? Isso proporciona escalabilidade, mais pessoas utilizando, ao mesmo tempo significa que você não precisa buscar token Matic em mercado secundário o tempo todo para pagar FII. Porque com 10 Matics você usa a rede um monte. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes de eu fazer o airdrop dos passos do zero paralelo, Dani, eu tinha 180 Matics na minha carteira, tá? Quando eu terminei o envio dos passes, eu enviei mais ou menos 200 passes, eu fiz então mais ou menos 200 transações, eu tinha 170 Matics. Então, para fazer 200 transações, eu gastei 10 Matic. Foi isso que aconteceu, final de semana retrasado. Então, por um lado, é muito bom, porque eu pude fazer um airdrop de 200 passes e gastar aí $6, né? Porque 10 tokens vezes 66 centavos, aproximadamente $6. Mas isso também significa que eu não preciso buscar muito desse token, porque as transações são extremamente baratas. Então, ainda que tenha muita utilidade pela rede, tu não tem uma altíssima demanda. Para ter uma altíssima demanda pelo token para utilizá-lo para pagamento da rede, tu tem que ter uma explosão de demanda pela rede. Será que a gente vai ter uma explosão de demanda pela rede suficiente para as pessoas terem que buscar muita Matic para utilizar a rede? Então, essa é a dúvida que eu tenho. Então, exatamente. Tudo na vida tem os dois lados da moeda. Tudo tem. Né? Então, Tudo. Se você botar excelente. Ethereum aqui, vai ter um lado, vai ter outro. Igual eu falei, ela vai ficar aí nesse choro, querendo chegar num dólar e não chegando, até que o ecossistema exploda. E assim, ó, eu tenho... Mas Dani, Dani, mas a gente também sabe que uma vez que o mercado vai embora, havendo ou não havendo demanda por esse token em mercado secundário, ele vai se valorizar. Por especulação, não por demanda. Por especulação. Então, assim, tem um potencial aí de 10 vezes para um próximo ciclo de alta. Eu acho que tem. Agora, por demanda, não. Acho que por especulação.